Eles estão cada vez mais fazendo pressão para que o texto atual dessa PEC não seja votado e aprovado na Câmara dos Deputados. A mais nova pressão deles foi uma carta lançada neste domingo, onde mais de 3.000 procuradores e promotores assinam o documento pedindo a total rejeição desse texto da PEC número 5, que tenta alterar algumas funções e também a formação do Conselho Nacional do Ministério Público. Hoje em dia, o Conselho Nacional do Ministério Público ele tem uma função correcional. Ele pode revisar a conduta de procuradores e promotores. Mas, pelo texto da PEC que está colocado para votação na Câmara dos Deputados, existe também a possibilidade desse conselho fazer a revisão de atos desses promotores e procuradores, o que na prática significa a possibilidade de anular uma denúncia ou então um pedido de prisão. Associado ao fato de que no texto dessa proposta de emenda à Constituição também existe a possibilidade dos deputados e senadores escolherem o vice-presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, que vai também acumular a função de corregedor nacional para os procuradores e os promotores, fica ferido o princípio de independência do Ministério Público, um princípio constitucional. Além disso, eles também criticam a possibilidade prevista no texto da PEC de ministros de tribunais superiores, como o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça, ocuparem algumas vagas no Conselho Nacional do Ministério Público. Aqui é importante a gente lembrar que o Ministério Público ele não faz parte do Poder Judiciário. Como os procuradores e promotores já falam, ele é um órgão independente. Então, por isso, a preocupação de ministros do Poder Judiciário acabarem tendo uma vaga nesse Conselho Nacional do Ministério Público. Os procuradores e os promotores vão repassar esse abaixo-assinado para as lideranças do Congresso para evitar que o texto que está colocado neste momento seja votado amanhã em sessão da Câmara dos Deputados e também aprovado. Precisa saber qual vai ser o efeito político dessa pressão do setor no Congresso Nacional. Paula Cuenca com as informações de Brasília. José Carlos Bernardi, você na semana passada e também os congressistas, muitos estão chamando assim de PEC da vingança, né? Exatamente. Na verdade, Tiago, é uma queda de braço entre o Ministério Público e os políticos. Primeiro, porque a postura do Ministério Público é de que ele representa um outro poder, seria um quarto poder da República Brasileira. E eles sim, cometem excessos, fazem um trabalho importante, mas como todo ser humano comete excessos em alguns momentos. E os políticos são as grandes vítimas destes excessos de zelo sobre Constituição e sobre lei. E o que acontece? Os políticos também não querem ser tão vítimas deste trabalho do Ministério Público. Por isso que o Ministério Público hoje é alvo da política. Quem é o autor desta PEC que tramita e que deve ser votada esta semana? É um deputado federal do PT aqui de São Paulo, que o PT foi o partido que mais sofreu no trabalho da Lava Jato e tem sofrido o Brasil adentro de tantas perseguições, não só perseguições, mas de tantas investigações. O que acontece é que agora os políticos querem sair da mira do Ministério Público, colocando ali uma espécie de xerife para fiscalizar o trabalho dos promotores.